O Salmo 137 foi escrito por um autor anônimo. Na Bíblia original, no texto massorético, o título desse salmo é Junto aos Rios da Babilônia. Esse é o título. Sobre os rios da Babilônia, junto aos rios da Babilônia. Na versão da Almeida, o título do Salmo 137 é O Lamento dos Exilados. E na versão da NVI, que é a nova versão internacional, o título desse salmo é Os Exilados de Babilônia. Para você que não leu toda a Bíblia ainda, a história de Israel conta no livro do profeta Jeremias que quando o povo de Israel estava lá no seu território, eles foram invadidos pelo rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, no ano de 586 a.C. Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, entrou em Jerusalém, queimou a cidade e carregou todo o povo de Israel como escravo para a Babilônia. Quando eles chegaram na Babilônia, eles tinham que cantar os hinos, as músicas que eram cantados na Babilônia. E eles tinham que ficar ali, seguindo os costumes e as tradições dos babilônios. E isso gerou no povo israelita uma lamentação. Por isso que esse salmo tem esse título na versão Almeida, O Lamento dos Exilados. Por isso que na NVI, a nova versão internacional, o título desse salmo é Os Exilados de Babilônia. Na verdade, a versão da Almeida traz um título melhor. Ele fala O Lamento dos Exilados, porque ele traz a ideia de que esse salmo é uma lamentação. Na Bíblia NVI, ele só fala os exilados da Babilônia. Quando você vê os exilados da Babilônia, você não consegue ter logo no título a ideia do salmo. Tá, os exilados da Babilônia, e daí? Você escuta, eles estão exilados na Babilônia. É só isso que o título da NVI nos traz. Agora, na versão da Almeida, ele já fala o lamento dos exilados. Então, eles estão se lamentando porque eles estão no exílio, porque eles estão longe da sua terra. E no texto da Bíblia original, no texto massorético, o título é Sobre os Rios da Babilônia. Então, o título original também não fala, né, que se trata de uma lamentação. Mas por que a lamentação? Porque eles estão no cativeiro, na escravidão, e eles precisam seguir a cultura, a comida, as tradições, as canções da Babilônia. Então isso gera o quê? Um lamento, porque eles estão longe das terras deles. O lamento que gera saudade, porque eles não estão mais em Israel, porque eles não estão mais em Jerusalém, que é a cidade, a capital, onde eles adoravam a Deus. E eles não podem mais adorar a Deus. Eles precisam adorar os deuses da Babilônia. Quando você lê o livro de Daniel, no capítulo 2, você vê claramente que o rei Nabucodonosor ergueu uma estátua e ele colocou um edito que todos deveriam adorar aquela estátua. Quando você lê Daniel capítulo 3, você vê que Deus teve que operar um milagre de salvar Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo, porque Nabucodonosor lançou esses 3 jovens na fornalha ardente porque eles se negaram a adorar aquela estátua. Então nós vemos que o povo foi forçado a adorar a estátua. No livro de Daniel, no capítulo 3, mostra que todos se curvaram diante da estátua, considerando que muitas pessoas de Israel foram levadas como escravos para a Babilônia. Podemos dizer que todos
os que eram de Israel, se curvaram diante da estátua. Só Sadraque, Mesaque e Abednego que não se curvaram e por essa razão foram lançados na fornalha ardente. Então isso gerava o quê? Gerava uma tristeza. Vamos ler este salmo para entendê-lo. Ele se divide em 3 partes. Na primeira parte, eles lamentam sobre os rios da Babilônia, versículos 1 a 3. Na segunda parte, eles mostram que é impossível esquecer Jerusalém, mostram a saudade, versículos 4 a 6. E na última parte, eles fazem um pedido de justiça contra os seus inimigos, dos versículos 7 ao 9. Então nós vamos ler aqui a primeira parte, o lamento pelos rios da Babilônia. Versículo 1. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Então ele está falando, junto aos rios da Babilônia nós ficamos sentados e estamos chorando, e nós estamos lembrando de Sião. Vamos lembrar que Sião é o nome de um monte que fica em Jerusalém. E esse monte é muitas vezes referido nos Salmos. Eles sempre falam assim: tenho saudade de Sião, quero voltar para Sião, meu prazer é estar em Sião. Significa que eles têm saudade de Jerusalém, porque o Monte Sião fica em Jerusalém. Eles estão se lembrando de Jerusalém. Versículo 2: nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Versículo 3: porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Então aqui, nesses 3 versículos, eles estão se lamentando. Eles estão dizendo: nós estamos junto aos rios da Babilônia. Nós estamos sentados e chorando. Estamos lembrando de Jerusalém. Nos salgueiros, ou seja, no meio dessa vegetação que existe aqui no meio dela, nós penduramos as nossas harpas. E aqueles que nos escravizam, os babilônios, estão pedindo uma canção, e quem nos destruiu está pedindo que nós cantemos uma das canções que são nossas para trazer alegria para eles. Ou seja, nós temos que lembrar das músicas que nós cantávamos nas nossas terras para trazer alegria para esse povo que nos destruiu. É assim que nós estamos. Nós estamos destruídos e temos que cantar para trazer alegria para quem nos destruiu. Essa é a lamentação do povo de Israel. Segunda parte, é impossível esquecer Jerusalém, versículos 4 a 6. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? 5. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. 6. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Então aqui dos versículos 4, 5 e 6, o salmista que escreveu esse Salmo 137 é um autor anônimo, mas nós sabemos que ele escreveu isso durante o exílio, durante o período da escravidão na Babilônia. Ele fala que ele tem saudade de Jerusalém. Ele fala: como que eu vou cantar as canções lá de Jerusalém aqui, numa terra estranha? Não faz sentido. Se eu estou cantando as canções de Jerusalém, eu quero estar lá. Depois ele fala assim: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Em outras palavras, que a minha mão direita esqueça que ela é a minha mão direita. É uma metáfora, é uma forma de dizer assim, que a força do meu braço se perca. Para aqueles que são destros, que usam a mão direita como a mão principal, nós sabemos que quem é destro tem a sua força na mão, a sua destreza, a sua habilidade, a sua capacidade no trabalho que é feito pela mão direita, pela sua destra. Então ele está dizendo: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, se eu esquecer da minha terra, então que eu perca as minhas forças,
que a minha capacidade, a minha alegria, a minha felicidade, que tudo vá junto comigo se eu esquecer de Jerusalém. Depois ele fala no 6: apegue-se minha língua ao paladar. É como se ele dissesse assim, que eu perca a capacidade de sentir o gosto, o sabor dos alimentos, se eu não me lembrar de ti. Ou seja, eu vou perder o prazer da vida se eu não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Ou seja, a maior alegria dele poderia ser ter um bom almoço, ter uma boa janta, por mais que ele pudesse comer muito bem na Babilônia, ele fala assim, que eu fique sem paladar aqui na Babilônia, por mais que me sirvam um ótimo almoço, uma ótima refeição, mas que eu não tenha prazer de ficar aqui, comendo aqui na Babilônia. Que eu não tenha essa alegria. Que se for para eu sentir alegria em estar aqui na Babilônia, que eu perca o paladar, que eu não consiga saborear os alimentos, se eu não preferir voltar para Jerusalém. Então aqui ele está usando metáforas, comparações, para dizer da saudade e do amor que ele tem pela terra dele, de Jerusalém. E aí vem a última parte, que é um pedido de justiça contra os inimigos, versículo 7 ao versículo 9. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a, até os seus alicerces. O povo de Edom eram os descendentes de Esaú. E os edomitas, eles ajudaram Nabucodonosor, o rei da Babilônia, para que ele conseguisse invadir Jerusalém. Então, quando os edomitas viram que Nabucodonosor estava invadindo Jerusalém, eles aplaudiram. Eles disseram: arrasem a cidade, destruam Jerusalém. Então, aqui o salmista que escreveu o Salmo 137, ele pede que o Senhor se lembre. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém. No dia de Jerusalém significa no dia que Jerusalém foi invadida, porque eles estavam lá dizendo: arrasaia, arrasaia até os seus alicerces. Versículo 8: ah, filha da Babilônia, que vais ser assolada. Feliz aquele que te retribuir, consoante nos fizeste a nós. Veja que ele está dizendo assim: ah, você aí que é da Babilônia, filha da Babilônia, significa cidades da Babilônia, que vai ser assolada. Ele está dizendo: você com certeza vai ser destruída, você com certeza vai ser assolada. Feliz é aquele que te retribuir conforme, consoante nos fizeste a nós. Ou seja, aqui existe um desejo que seja bem-aventurado, seja feliz aqueles que vierem e destruírem a Babilônia. Versículo 9: feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Veja que esse versículo 9 é muito forte. Ele fala assim: feliz é aquele que pegar os teus filhos, pegar os filhos dos babilônios e bater a cabeça deles nas pedras. É literalmente dizer assim: felizes são aqueles que matarem os filhos de vocês, babilônios, que pegarem os filhos de vocês e baterem a cabeça deles nas pedras para que eles morram. Isso é uma fala muito forte, mas é uma expressão do desejo de vingança, do desejo de justiça em relação ao fato deles estarem escravizados ali. E a ideia dessa época era a seguinte: se nós matarmos todos os filhos dos babilônios, eles não vão ter a próxima geração para fazer mal para nós. Vamos lembrar que na época do Êxodo,
quando o povo de Israel estava escravo no Egito, o faraó, na época de Moisés, disse para matar os filhos homens dos israelitas. Porque ele disse: esse povo é escravo aqui, mas eles estão se multiplicando muito rapidamente. Se nós permitirmos que os filhos homens nasçam, eles vão se multiplicar e daqui a pouco os egípcios vão desaparecer e essa nação vai ser só de israelitas. Então, quando você lê o Êxodo, você vê que naquele tempo o faraó disse para as parteiras: quando nascerem meninos, vocês matem, deixem só as meninas viverem. E Moisés, inclusive, escapou porque existia uma ordem que as parteiras não quiseram matar os meninos. Então a ordem foi mudada para que colocasse nos cestos e jogasse no rio. E algum animal selvagem comeria aquelas crianças. Moisés escapou porque o relato do livro de Êxodo conta que a sua mãe foi sábia. Ela jogou o menino no, no rio no momento em que a filha do faraó estava se banhando, com a intenção de que ela se compadecesse e pegasse Moisés para criá-lo. E a estratégia da mãe de Moisés deu certo. Ela jogou o menino no rio na hora que a princesa estava se banhando. Então ela tomou Moisés e Moisés pôde sobreviver por esse motivo. Mas só estamos falando dessa história do Êxodo para recordar que a estratégia de matar os filhos era uma estratégia antiga. E aqui então o salmista fala: bem-aventurado, feliz é aquele que pegar nos teus filhos, nos filhos dos babilônios, e bater com eles nas pedras, ou seja, matá-los. Essa é uma expressão que representa a sinceridade do salmista. Os cristãos não podem desejar a morte dos inimigos porque o Salmo 94 fala que somente a Deus pertence a vingança. Em Mateus, no capítulo 5, Jesus ensinou no verso 44 que devemos amar os nossos inimigos. Quando Jesus estava sendo sacrificado, ele disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então, a Bíblia deve ser lida em uma unidade. E lendo a Bíblia toda como uma unidade, nós vemos que somente a Deus pertence a vingança. Vamos lembrar que foi que pela leitura do livro do profeta Jeremias, o povo estava nesse exílio pela vontade de Deus. O que foi que levou o povo a vir para o cativeiro? Se você ler o livro do profeta Jeremias, você verá que Deus usou vários profetas corrigindo os israelitas, dizendo para eles: parem de adorar a outros deuses. E eles ficavam queimando incenso para outros deuses, e havia pessoas que até haviam sacrificado seus próprios filhos para outros deuses, fazendo-os passar pelo fogo. E Deus se irou contra o seu povo e disse: já que vocês querem adorar a outros deuses, eu vou fazer com que vocês fiquem em terra estranha, onde vocês serão forçados a adorarem outros deuses. E foi por causa disso, pela profecia do profeta Jeremias, que isso aconteceu. Então veja que eles estavam, o salmista que escreveu o Salmo 137, ele está dizendo que o Senhor se lembre dos filhos de Edom e para fazer vingança contra eles. Que a Babilônia seja arruinada e que os filhos deles sejam mortos. Mas eles estavam ali porque eles próprios haviam desobedecido ao Senhor. Mas o que esse texto nos ensina na vida prática, a aplicação prática desse salmo, é que muitas vezes, quando nós estamos passando por situações difíceis, nós ficamos nos lamentando, lembrando com saudade das épocas que foram melhores. Que isso é uma coisa
natural, mas nós não devemos perder a esperança. A parte 2 ele fala assim, que eu sempre lembre de Jerusalém. Você deve sempre ter esperança. Aqui ele mostra que ele tem a esperança de voltar para Jerusalém. Você não deve perder a esperança. Por mais que você esteja se lamentando, a primeira parte, porque você está numa situação difícil, você deve se lembrar sempre do bem que você já teve com Deus. Em Jerusalém, o povo tinha a alegria de estar na sua terra, entre o seu povo. O Senhor não esqueceu de você. E a boa notícia é que Deus, depois de 70 anos, arrancou o seu povo do cativeiro e colocou-os novamente na sua terra. E Deus levantou Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém, levantou Esdras para trazer novamente a lei, levantou o profeta Ageu e Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo, e o templo foi reconstruído, e eles puderam se erguer novamente como nação. O Senhor vai erguê-lo novamente. Não esqueça daquilo que você já teve com Deus, das bênçãos de Deus, porque o Senhor não esqueceu de você. E esse texto também ensina que a justiça, ela é divina, mas você pode estar com raiva, com mágoa, com ódio de quem fez mal a você. Você pode ser sincero, você pode orar e dizer: Deus, eu quero que o meu inimigo morra, eu quero que aconteça isso. Mas depois que você disser tudo o que você está desabafando, diga: a Deus, eu sei que a justiça pertence ao Senhor e que o Senhor a fará. Uma outra notícia sobre esse Salmo 137 é que depois que o povo foi colocado novamente em Israel, Deus fez justiça contra a Babilônia. Permitiu que o império medo-persa destruísse os babilônios. Eles não permaneceram para sempre. O mal que eles fizeram contra o povo de Israel foi devidamente retribuído não pelo braço do povo de Israel, mas pelo braço do próprio Senhor. Então, você pode expressar a sua dor e a sua impotência diante da destruição, diante do cativeiro, querendo uma consolação, querendo uma justiça. Quando ele fala aqui, que a Babilônia seja destruída, que bem-aventurado é o que pegar os filhos das Babilônias e der com eles nas pedras, ou seja, matá-los. É uma palavra muito forte, mas é às vezes o desejo que, dependendo do que a pessoa nos faz, que a gente deseja para a pessoa. Que a pessoa morra, que essa pessoa morra. Davi falou sobre isso no Salmo 109. No Salmo 109, Davi diz assim: que o Senhor coloque outro acima do meu inimigo, que a sua esposa se torne viúva, que os seus filhos sejam órfãos e que Satanás esteja à sua direita. Veja lá no Salmo 109. Essas palavras foram escritas pelo rei Davi em relação a um inimigo que estava perseguindo ele e oprimindo ele de maneira terrível. Então, essas orações são conhecidas como orações imprecatórias. São imprecações. Imprecações são orações que pedem a destruição e coisas terríveis contra os inimigos. E essas imprecações, elas estão na Bíblia para mostrar para nós que nós podemos ser sinceros e falar, desabafar com Deus, pedindo consolo. Mas elas jamais, as imprecações não significam que nós podemos carregar esse desejo no coração. Porque quando você lê a Bíblia como uma unidade, você vê Jesus dizendo: amai os vossos inimigos. Inclusive em Provérbios 25 está escrito que se o teu inimigo tiver fome, dá a ele de comer, e se ele tiver sede, dá a ele de beber, porque fazendo assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Ou seja, você fará com que o seu inimigo se arrependa, porque brasas vivas fala que vai ter uma queima no pensamento da pessoa. A pessoa vai ficar com o cérebro queimando e pensando: como que essa pessoa está me fazendo bem, sendo que eu fiz mal para ela?
porque Deus, ele deseja que exista arrependimento das pessoas, que exista reconciliação entre as pessoas, que exista comunhão entre as pessoas e que exista o perdão entre elas. Então, o desabafo você pode fazer. Dizer para Deus, eu estou sofrendo muito. O desejo que eu tenho agora é que o meu inimigo passe por isso, Deus. Mas, depois de desabafar, diga, eu sei que a justiça pertence ao Senhor e é só do Senhor que é a justiça. Esse é o Salmo 137. Ele é um salmo de lamentação. O livro de Salmos é um livro que no hebraico se chama Tehillim. Se escreve Tehillim. E Tehillim significa louvores. O livro de Salmos, ele não foi escrito de uma única vez. Ele é um livro que foi composto em várias fases, em várias etapas. Ele tem muitos autores que viveram em épocas muito distantes. Você tem o Salmo 90, que foi escrito por Moisés, que viveu muitos anos na antiguidade, e você tem os Salmos de Davi, que viveu mais ou menos no ano de 1000 a.C. E você tem os Salmos que foram escritos por Asaf e seus descendentes, que foram escritos na época do cativeiro babilônico. O cativeiro aconteceu em 586 a.C. Ou seja, o rei Davi escreveu tantos salmos, mas, por exemplo, esse Salmo 137, ele é um salmo que foi escrito na época do cativeiro babilônico. Então esse salmo foi escrito por volta do ano 586 a.C., mais ou menos 414 anos depois do rei Davi. Então você vê que o livro de Salmos, ele contempla um longo período histórico. Ele contempla muitas fases da história do povo de Israel. Então, eles foram colecionando os salmos e formando ele aos poucos. Primeiro, eles reuniram o Salmo 1 ao 41, que são todos os salmos que foram escritos por Davi. Então, em algumas Bíblias, você abre o livro de Salmos e você vê que no começo do Salmo 1 está escrito livro 1. No começo do Salmo 42 está escrito livro 2. Por quê? Depois eles encontraram os Salmos 42 até os 72 e acrescentaram, compilaram, colocaram no livro dos Salmos. Depois no Salmo 73 você vai ver no topo, livro 3. Por quê? Do Salmo 73 até o Salmo 89, isso corresponde ao livro 3. Depois eles reuniram o livro 4, que é do Salmo 90 até o Salmo 106, e depois eles reuniram o Salmo 107 até o Salmo 150 e formaram o livro 5. Então o livro de Salmos, ele é um livro que foi sendo organizado ao longo do tempo. E ele foi organizado em 5 etapas. Por isso que ele tem 5 livros. E cada um desses livros tem vários autores. O livro 1, todos os salmos foram escritos por Davi. O livro 2, o Salmo 42 ao 49 foram escritos pelos filhos de Coré. O 50 foi escrito por Asaf. Os 51 até os 72 foram escritos por Davi, com a observação de que o Salmo 66, o 67 e o 71, e não se tem certeza que foi Davi que escreveu, mas a forma como o texto foi escrito indica que foi ele que escreveu. O Salmo 72, existe uma dúvida se foi Davi ou Salomão que escreveu, mas o último versículo do Salmo 72 diz assim: findam-se aqui os salmos de Davi. Então, se entende que foi Davi que escreveu. O livro 3 tem o Salmo 73 até 82 escritos pelos filhos de Coré, por Asaf e seus descendentes. O 83 é de autoria desconhecida. O 84, o 85 e o 87 foram escritos pelos filhos de Coré. O 86 foi escrito por Davi. O 88 foi escrito por Emã. O 89 foi escrito por Etã. Emã e Etã eram levitas que adoravam no templo, e os nomes deles estão registrados em 1 Crônicas no capítulo 6. Depois você tem o Salmo, no livro 4, você tem o Salmo 90, que foi escrito por Moisés. O 91
que é o famoso salmo do A Segurança do Altíssimo. Alguns dizem que foi Moisés que escreveu ele, outros dizem que foi Davi, não se sabe. E você tem vários autores anônimos que escreveram os salmos, do 90 ao 106. Sabe-se que Davi escreveu o Salmo 103 e o Salmo 95. Existe uma referência no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 7, que fala que foi Davi que o escreveu. Depois você tem o livro 5, que foi o livro que eles encontraram outros salmos de Davi e tem muitos autores anônimos. Então nós percebemos que o livro 4 e o livro 5 tem muitos salmos anônimos. Por que existem esses salmos anônimos? Porque foram salmos que foram sendo escritos por vários levitas e que foram achados como expressão de orações a Deus e foram incluídos no livro dos Salmos como orações para glorificar a Deus. Você tem o livro de Salmos, também tem uma outra característica. Ele tem vários tipos de textos. Ele tem cânticos, como o Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor, e desse ponto, se você pegar o livro 4, o Salmo 90 até o Salmo 106, a maioria desses salmos, tirando o 90 que fala da brevidade da vida, o 91 que fala da proteção do Altíssimo e o 102 que fala sobre angústia, todos os outros salmos do livro 4, que vai do Salmo 90 até o Salmo 106, são salmos que falam: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, bendizei ao Senhor. Todos os salmos ali, o 92, 93, todos eles falam a respeito de louvor a Deus. Esqueci de falar do 94. O 94 fala sobre a vingança. Então é o 90 sobre a brevidade da vida, o 91 sobre a segurança do Altíssimo, o 94 sobre a vingança e o 102 a respeito da angústia. Todos os outros salmos, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105 e 106, todos eles são salmos que falam sobre cantar ao Senhor, louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor. O Salmo 103, inclusive, que foi escrito pelo rei Davi, todo ele começa e termina com bendizer ao Senhor por, bendizer ao Senhor por. E o Salmo 104 não se sabe quem escreveu, mas ele segue a mesma lógica, bendizer ao Senhor, bendizer ao Senhor. Mas tem salmos de lamentação, como esse Salmo 137 que nós lemos, e o Salmo 13, que Davi fala, até quando o Senhor se esquecerá de mim? O Salmo 42, os filhos de Coré escreveram, por que está abatida, ó minha alma? E existem salmos que são imprecações, como o Salmo 109, que eu mencionei, em que Davi pede a destruição de seus inimigos. Nesse ponto, o Salmo 137, na última parte aqui que nós lemos, no versículo 7, 8 e 9 aqui, são versículos que trazem uma imprecação. Eles querem a morte dos seus inimigos. Ele é parcialmente imprecatório. Existem salmos que trazem instrução, trazem conselhos, recomendações e ensinamentos, como por exemplo o Salmo 15 e o Salmo 24. Quem morará no tabernáculo do Senhor? Quem subirá até o céu? E ele fala, aquele que não calunia, aquele que não difama com a sua língua, aquele que não aceita peita contra o próximo. São salmos instrutórios, estão trazendo instruções e ensinamentos. Então o livro de Salmos, ele é um livro que tem vários poemas, poesias que são orações, imprecações, lamentações, instruções que foram escritos por vários autores ao longo de vários anos de história e que foram reunidos em 5 livros e foram sendo acrescentados até se formar todo o livro dos Salmos. Eles são lidos e são cantados em vários eventos. Você tem o Salmo 120 até o Salmo 134, que formam um grupo de salmos que são chamados de Cântico dos Degraus. Quando o povo de Israel sobe para Jerusalém, eles, na época da Páscoa, na época do Pentecostes e na época da Festa dos Tabernáculos, que são 3 festividades anuais que se realizam todos os anos, o povo vai cantando os salmos 120 ao 134. Além disso, no livro 5, que vai do Salmo 107 ao 150, você encontra
o menor salmo da Bíblia, que é o 117, o meio da Bíblia, que é o Salmo 118, e o maior salmo da Bíblia, que é o 119. E nesse livro 5, que vai do 107 ao 150, você encontra também os salmos que formam o chamado Halel egípcio. Halel se escreve H-A-L-L-E-L, Halel egípcio, que são os salmos 113 ao 118. Esses 6 salmos são cantados quando o povo sobe na Páscoa. E esses 6 salmos fazem lembrança de que foi Deus que tirou o povo de Israel da terra do Egito. Eles cantam esses 6 salmos especificamente quando eles sobem para a Páscoa, porque a Páscoa é o evento em que ocorreu a morte dos primogênitos. Deus mandou eles matarem um cordeiro, pegar o sangue do cordeiro, passar nas portas, nas vergas das portas, que quando o anjo da morte passasse, não mataria onde estivesse a marca do sangue, e todos os demais primogênitos seriam mortos. Os egípcios foram mortos, e por causa dessa maldição, eles disseram para o povo de Israel: vão embora. Então, quem tinha a marca do sangue na porta recebeu o livramento. E é nesse sentido que Jesus morre na época da Páscoa, porque o sangue dele, para todo aquele que aceita ele, recebe o livramento da morte eterna. Jesus morreu na época da Páscoa para revelar a bondade de Deus. Ele é a nossa Páscoa. Já não fazemos mais sacrifícios de bodes e de animais, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e nos livra da morte eterna. Esse é o Salmo 137, né? E fizemos as considerações gerais sobre Salmos. E hoje é dia 16 de dezembro, então quem acompanha o canal sabe que todos os meses nós fazemos a leitura do livro de Provérbios, porque Provérbios é um livro que foi deixado por Deus para que nós possamos aprender a sabedoria para tomar decisões sábias e inteligentes em nossa vida e seguir uma vida próspera e de abundância. Provérbios tem 31 capítulos. A maioria dos meses do ano tem 30 e 31 dias, com exceção de fevereiro. Então você pode ler todo o livro de Provérbios todos os meses. Em fevereiro, você pode dividir os capítulos 27 ao 31 nos 2 últimos dias, no dia 27 e 28, e realizar a leitura total em fevereiro. Nos outros meses, basta ler os capítulos 30 e 31 no dia 30. Nos meses que tem 31 dias, obviamente, basta ler um capítulo por dia. Então, você consegue ler Provérbios todos os meses num ano. Quem faz isso por 2 anos toma decisões mais inteligentes, e quem faz isso por 5 anos seguidos prospera em todas as áreas da vida. Por isso, meditamos sempre em Provérbios para prosperarmos e crescermos no conhecimento, na sabedoria, no entendimento, nas capacidades de tomada de decisões para aperfeiçoamento das nossas vidas. Então hoje vou deixar aqui um vídeo sobre Provérbios 16 no lado esquerdo. No lado direito tem um botão para que você possa se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.